Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda-feira. Mas antes de começar, vou mandar logo o convite aqui pro Rafa. Olha, Graça, que quase que eu ia te convidando, viu? Há quanto tempo, amiga? Eu já ia te convidando, viu? Olá, meu amigo, boa noite. Boa noite, comunidade espírita evangélica do meu Brasil. Arrumar essa câmera agora, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aninha. Então Seja vamos com. bem-vinda também ao Ah, é Espírita Soul. verdade, né? Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos, pessoal do Cantinho do Espírita Soul. Meu nome é Ana, eu sou a fundadora dessa página, que já existe aí há algum tempo, não vou falar de números, né? E no mês de novembro é o mês da nossa campanha solidária, né? Do nosso especial de Natal, que é Divulgando Boa Nova, onde na segunda e nas quartas-feiras a gente tem aparecido aqui, eu já trouxe o Rafa, a Graça já veio por aqui, o Júlio também. A gente terá quarta-feira uma live super compartilhada, porque a Sabrina vai estar aqui com três amigas nossas que a gente já conhece. Enfim, tem muita coisa boa para acontecer. E esse especial de Natal, ele é solidário porque tudo que a gente está recebendo de marcos de selo, doações de Pix que o pessoal está fazendo, as compras dos nossos selos que também estão fazendo, serão revertidas em cestas básicas. Então, terão a participação de vocês, né? Nessa campanha maravilhosa. A gente vai ser muito transparente, a gente vai mostrar tudo que a gente conseguiu arrecadar, a compra das cestas, enfim. E você pode estar nos ajudando hoje, nesse exato momento, comprando os nossos selos, está logo aqui abaixo, ó, do rosto desse rapaz muito belo, né? Inclusive. A R$ 5 vocês compram um selo e estará ajudando a nossa campanha solidária. E os selos vocês só podem comprar durante a live, tá? Então vocês vão ter aí todo esse período. Vocês acham, né, que o Rafa vale o selo? Não, aí Então, também não, né? aí Aí não, valoriza não. ele, né? Não, tem que valorizar o projeto, não eu. Você tá doida? Isso também, o convidado, né? O projeto, a causa. Então, a R$ 5 vocês poderão estar nos ajudando agora nessa live, tá bom? Então, sem mais enrolations, né? Sem mais delongas, eu queria que o nosso amigo Rafa se apresentasse, enquanto eu vou incorporar aqui, né? O A Mamãe papel da Noel, pessoa, né? Vai lá, Rafa. tá certo. Meu marido disse que eu Boa. fico, meu marido disse que eu fico parecendo uma duende, sabe? É melhor um duende do que um doente, então tá É bom. verdade, tá? É verdade. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui através do Cantinho Espírita, divulgando a Boa Nova, nesse mais um estudo, né, aliás, desse livro, e em prol de uma ação muito bacana que a Ana está promovendo, que é esse auxílio aí, compra de... Essa cesta básica, né, Ana, que você vai acabar ajudando, né? Muito bom. Esse Natal Solidário que a Ana está promovendo, que está fora de época, né? Ela está bem adiantada, mas é justamente para que a galera não passe perrengue na época do Natal, né? Para não ficar também as coisas tudo por cima. Parabéns aí pela ação, Ana. Então, galera, ao longo da live vão ficar enchendo o saco. Comprem os selos, né? R$ 5 é o mínimo do selo. Você vem aqui no comprar, ó, tem embaixo do meu dedinho. E aí você tem lá as opções de doação. E você pode doar o valor que você quiser, né? Não são só R$ 5. Você pode doar a quantidade que o seu coração e o seu bolso também permitirem aí para esse trabalho super bacana que a Ana está promovendo. E o Cantinho Espírita, né, Ana? Isso. E lembrando, né, a nossa amiga Graça, que ela esteve aqui quarta-feira passada falando sobre Maria. Se você não puder doar nada, você ainda vai ser beneficiado, né? Com esse banquete espiritual que está acontecendo, com as mensagens do Humberto de Campos, o nosso conhecido irmão X, trouxe através desse livro aqui, ó, o Boa Nova. Fica a sugestão para leitura, gente, no final do ano. Bate aquele espírito natalino, né? A gente fica mais emotivo, aí é choro garantido, tá bom? Bem, amigo, hoje a mensagem, a Graça não sabia, né? Ela vai estar aqui para confirmar. Já está. Já está. Já está entre nós. Falou que cada selo de R$ 5 você vai dar uma piscadela de Você, né, agradecimento. amigo? Você, ela escreveu Você, você. amigo.
Faz os dois dá Eu uma tô puxadão. focado aqui. Não posso. Então, gente, olha só. Quarta-feira passada, a Graça esteve aqui comigo falando sobre a mensagem de Maria, dia 30. Ah, foi choros, emoções, e mais emoções. E ela falou assim, sabe, Rafa? Nossa, e para completar, tem a mensagem que vem antes dessa, né, na mensagem 30, Maria, que é os Sim. 500 da Galileia. E eu disse, amigo, olha só. O Rafa vai estar aqui próxima segunda-feira, vai justamente falar dessa mensagem, os 500 da Galileia. E aí, amigo, como é que você quer? Como é que você vai trazer aí pra gente essa mensagem? Os 500 da galera, né? Da galera, né? É um tema muito legal. Preparando o conteúdo dessa live, eu me lembrei que quando você me sugeriu os temas, eu comecei a fazer uma busca mental, né? E esse título não me era estranho, né? Não me era estranho os 500 da Galileia. E eu falei, vai ser esse, né? Até comentei com você, fui bem direto, não tem dúvida qual era esse. E depois, vasculhando os meus estudos mais antigos, eu percebi que um dia eu já falei um pouco, mas por cima desse tema, não do jeito que eu vou trazer hoje. E aí eu percebi que eu senti que na época estava faltando alguma coisa, estava faltando mais estudo mesmo, porque eu vi que estava faltando, passei informações incompletas, informações que não, que podiam ter sido melhores. E é um assunto muito gostoso, muito bonito de se ler, né? É um capítulo muito bacana do Boa Nova, porque ele faz toda essa preparação emocional aí da Maria, né? Maria acaba sendo o último capítulo, e os 500 da Galileia vem antes, e ele faz todo um arcabouço, né? Ele deixa preparado para que a gente sinta todo o amor de Maria e antes o amor de Jesus para com os seus discípulos, né? Os seus apóstolos. E eu vou trazer aqui um pouquinho de como foi essa preparação, e já entrando dentro do tema dos 500 da Galileia, é um capítulo que fala justamente sobre o pós-desencarne de Jesus, né? Então, nesse momento onde a gente via que os mais próximos de Jesus precisavam de um suporte, de um apoio, e Jesus tinha acabado de deixá-los. E aí os discípulos eram as pessoas mais próximas, né? Aquelas pessoas que traziam as lembranças, que traziam as histórias, as mensagens. E essas pessoas que gostavam, que eram afinizadas a Jesus, ao Cristo, elas acabavam se achegando um pouco mais aos apóstolos, aos discípulos. Lembrando que existe uma diferença, né, dos apóstolos e dos discípulos. Por que eram os apóstolos só 12 e os discípulos eram outros? E por que são 500 na Galileia, né? Tem essas questões, porque tem muita gente. Mas só fala 12, por que tinham 500 doidos lá? 500 na galera? A gente tem que entender que apóstolos, né, eram só 12 porque eram exatamente aqueles que deixaram, né? Que o apóstolo é um missionário. É o cara que se despe de tudo e vai seguir a sua fé. Ele deixa suas vontades de lado em função da fé. E aí esses caras seriam os apóstolos, os 12 que de fato foram denominados apóstolos por Jesus. Os discípulos são aqueles que recebem uma disciplina, são como alunos, né? São as pessoas que estavam aprendendo com Jesus e aprendendo consequentemente com os apóstolos. Então os discípulos seguem as ideias, né? Eles imitam o exemplo do outro. Por isso essa diferença dos apóstolos e dos discípulos. Mas aí vamos chegar onde tinha 500 nessa turma. Mas ainda vamos chegar lá. Depois a gente fala sobre um pouco mais deles. Então, esse momento de pós-desencarne de Jesus, ele sempre trouxe a junção desses mais próximos, desses discípulos, desses apóstolos, sempre lembrando muito, com muito amor, com muito carinho de Cristo. Em um determinado momento lá em Jerusalém, eles falaram, não, a gente tem que ir embora, a gente não pode ficar aqui, né, em Jerusalém, a gente precisa fazer o que a gente tem que fazer, a nossa vida continua. A gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, as nossas famílias estão aí, né? Até então eles não tinham o compromisso que a gente veio descobrir depois. Eles estavam, né, vivendo um luto
e que tinham que depois perceber que eles tinham que seguir a vida, assim como a gente, né? Quando a gente tem alguém muito próximo da gente, quando a gente tem uma mãe, um pai, um irmão, um ente muito querido, que viveu muito conosco, a gente vive aquele luto imediato, a gente fica sentindo a ausência, lembra com muito carinho, mas a vida tem que seguir, né? As coisas têm que acontecer. E foi isso que eles acabaram decidindo. Não, a gente precisa voltar lá para Cafarnaum, lá para nossa região, e vamos partir para esse caminho aí que a gente tem que seguir. Curioso, muito curioso, é que geograficamente Jerusalém e Cafarnaum, eles ficam a mais ou menos, deixa eu pegar aqui a minha cola. Eles ficam a uns mais ou menos 200 quilômetros de distância. Então, assim, eles têm um rio que liga essas cidades praticamente, que é o Rio Jordão. E nessa mensagem diz que eles acabaram indo de barco até Cafarnaum, né? Até aquela região. Só que eu fui sondar, fui olhar lá no Google Maps, Google Street, eu queria conhecer essa região. E fui olhando lá e fui vendo que, nossa, esse Rio Jordão é muito estreito. Ou a geografia dele mudou muito, e ele era um rio muito largo, e eles foram rapidamente, porque uma viagem de 200 quilômetros de barco não duraria, né, metade de um dia, ou eles fizeram um baita de um rolê e saíram sentido o mar Mediterrâneo. E aí lá eles iam dar um rolê para valer e a viagem ia durar muitos dias. Então pode ser que eles tenham feito esse caminho, porque se diz nessa mensagem da Boa Nova que durante esse percurso esses apóstolos e esses discípulos, eles estavam muito envolvidos com a natureza, com a questão da viagem. E quando a gente viaja, a gente está no carro viajando, a gente fica ouvindo música, a gente fica contando história, a gente conta piada, a gente fica, né, relembrando situações para a viagem passar. E eles fizeram o mesmo. Só que eles não tinham celular, então eles não tinham muito recurso tecnológico. O que eles tinham lá entre eles eram as conversas, as presenças das pessoas e as músicas que eles tinham o hábito de cantar, que fazia com que eles se sentissem, né, mais aconchegados. Olha lá, a Graça confirmou que o Jordão não é navegável em todos os seus trechos. Então, muito provavelmente eles deram um baita de um rolê e fizeram uma viagem de vários dias, né, dando toda essa volta para chegar até Cafarnaum, ali no Mar de Tiberíades. E aí, eles foram para essa região onde eles, de fato, eles viviam, onde eles viveram, e eles se dirigiam frequentemente, né? Eles se reuniam à casa de Pedro, onde era para eles como se fosse a igreja, né? Não existia esse termo ainda, mas era onde eles se reuniam para justamente ter as conversas mais íntimas, conversar sobre a sua vida, o seu dia a dia, tudo que eles aprenderam com Jesus. E aí, eles começaram a se reunir no monte. Não existe explicitamente um monte, né? Se deduz que seja o monte onde Jesus trouxe as bem-aventuranças, e eles se reuniam nesse monte eventualmente, o Monte Galileu. E num certo dia, estavam todos eles reunidos, estavam aproximadamente esses 500 que se diz, né? Centenas de seguidores de Jesus estavam lá, e eles estavam esperando a volta de Jesus. Assim como muitos irmãos nossos esperam a volta de Jesus até hoje, naquele momento eles esperavam a volta de Jesus, uma despedida, que Jesus não fez uma despedida. Ele teve lá no seu jantar com os seus apóstolos e depois seguiu lá para o seu martírio, né, até a crucificação. E não houve uma despedida das pessoas. E elas sentiram falta disso, né? Pô, Jesus não veio dar um tchau para mim. É triste isso, né? E aí eles começaram a se reunir e nesse dia no monte eles sentiram que podia aparecer, que Jesus podia dar a sua graça, seu ar da graça lá, e comentar, e aparecer e falar, conversar com eles e se despedir, coisas que eles queriam tanto.
dito e feito. Determinado nesse dia que eles estavam todos, né, envolvidos, sentiam energeticamente, muito provavelmente, essa questão de que Jesus viria, e ele apareceu. Né? Ele apareceu e ele trouxe mensagens extremamente profundas para aquelas pessoas que estavam acompanhando. Ele falou várias coisas. Dentre elas, ele acabou deixando a responsabilidade da propagação do evangelho nas mãos dos seus discípulos. Não só dos apóstolos, dos discípulos. E depois, nas mãos desses seguidores. Falou também sobre as dificuldades que eles enfrentariam. E falou de uma fé futura para que eles não desistissem daquela tarefa de que eles tinham da propagação do evangelho. Trouxe uma mensagem de fé, né? Uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, e também trouxe muita realidade para eles. Que Jesus falava sempre com firmeza, né? Mas com muito amor também. E aquelas criaturas estavam muito emocionadas. Imagina a gente, então, né? É como se a gente tivesse, de fato, esperando rever um ente querido, né? Depois do seu desencarne, como esse ente que eu citei no começo. E aí, de repente, a gente sonhasse com ele de uma forma muito agradável, como se fosse uma despedida, né? Já que a gente talvez não tenha esse dom da vidência e que esse ente também não possa aparecer tão rapidamente depois do seu desencarne, que a gente tivesse a visão dele através de uma lembrança muito boa num sonho. E aí ele confiou, né, o serviço de evangelização para essas 500 criaturas que estavam lá, reunidas ali, esperando ansiosamente. É como se Jesus abençoasse todas essas criaturas naquele momento. É como se ele estendesse ali as suas mãos e falasse: ó, galera, a partir de agora o compromisso é de vocês e eu abençoo vocês. Né? Esses espíritos, eles acabaram reencarnando ao longo do tempo e eles foram trazendo, né, o evangelho nas mais diversas formas e dos mais diversos locais da nossa sociedade, dos países. E aí, esses seguidores acabaram ouvindo toda essa mensagem do Cristo. Deixa eu puxar aqui a minha cola, porque a mensagem que ele trouxe é muito boa. Jesus, quando apareceu, ele apareceu no final da tarde, né? Eles estavam lá no monte reunido, ele apareceu no final da tarde. E aí a atmosfera era diferente. Era uma atmosfera mais emocionante. Acho que foi tudo muito propício, né? A natureza em congruência com a aparição de Jesus. E foi assim que ele apareceu para essas criaturas, irradiando muita luz, com um sorriso meigo, com carinho. O mesmo sorriso que ele aparecia, que ele tinha nas suas primeiras pregações, porque no final ele já devia estar cansado, né? Haja pregação, 3 anos de dureza, né? Então, a emoção foi tão forte que algumas criaturas naquele momento choravam. Eles se sentiam muito agraciados naquele momento. E tinha gente de tudo quanto é de jeito ali. Tinha o pobre, tinha o judeu, tinha o romano, tinha a mulher com a criança de colo, o velho. Não tinha um perfil específico. Eram pessoas simpáticas ao Cristo. Se a gente for avaliar que ao longo desses pelo menos 3 anos de pregação de Jesus, muita gente acabou cruzando o seu caminho, a gente pode imaginar que 500 até é pouco, né? Então 500 era o que tinha ali, mas o que tinha ficado lá em Jerusalém? E nas outras cidades por onde Jesus acabou passando, por onde acabou pregando? Então ele acabou adquirindo muitos fãs ao longo desse trajeto. E angariando muitas pessoas que acreditavam naquilo que ele dizia. Então, foram caminhos que ele percorreu e muita gente que se sentiu tocado por Jesus, curado por Jesus. E ele acabou comentando nessa passagem que ele estava retornando, né, ao seu verdadeiro reino, como ele sempre disse. Que a gente depois pode comentar em cada um desses tópicos sobre como a gente compreende isso hoje, né?
mas ele estava retornando para o seu reino. Ele comentou que ele estava enviando os seus discípulos como ovelhas, né? E que as pessoas tinham que segui-las, que eles eram os caras que tinham que ser acompanhados. Definiu que eles seriam os herdeiros do Evangelho, né, do bem divino, essa incrível obra que Jesus acabou criando. Seriam semeadores, aqueles divulgadores, e os propagadores seriam o fermento, né, que iriam estar sempre fazendo com que as pessoas estivessem lembrando, sempre fortalecendo o Evangelho dentro do coração das pessoas. Falou que eles viveriam o martírio da cruz, assim como ele, o fel da ingratidão. Comentou sobre o conflito de estar na Terra. Mas curioso, né, naquela época, comentar sobre o conflito de estar na Terra, o Espiritismo depois traz com tanta clareza para a gente o que seria esse conflito. Falou sobre negar as suas vontades, as suas vaidades e, de fato, seguir os ensinamentos de Jesus, assim como os 12 apóstolos fizeram. Assim como Zaqueu fez quando queria seguir o Mestre, né? Jesus disse que eles enfrentariam séculos de luta. E aí, para um espírito que estava ali acompanhando essa mensagem, talvez não fosse claro, mas mais uma vez, sob a luz do Espiritismo, nós entendemos o que seriam esses séculos. Poderiam até ser, né, os discípulos dos discípulos dos discípulos, esses séculos, né? Mas como que ele fala de uma forma onde aquelas criaturas enfrentariam séculos de luta, né? Aquelas criaturas estariam vivendo e revivendo o Evangelho ao longo de centenas de anos, ao longo das encarnações. Eles viveriam o sofrimento por isso, por seguir Jesus, né? Mas Jesus não os abandonaria. Através da fé, através da força, eles seriam também humilhados, seriam desamparados, sentiriam dores, até sozinhos. E aí entra aquela questão, né, de Jesus trazer a realidade, essa ser a realidade. Não seriam só flores. E a gente depois, estudando um pouco mais a vida dos apóstolos, a gente entende, né, exatamente só naquele período o quanto que aquelas criaturas sofreram para fazerem a divulgação do Evangelho, né? Quantos não foram decapitados, quantos não foram colocados nas arenas, e colocar a sua vida em prol do Cristo fez com que eles tivessem esse tipo de experiência. Mas Jesus também disse que o exemplo deles seria o que seria ouvido pelas pessoas, né? Seria visto pelas pessoas. O exemplo que eles trouxessem da palavra, da fé, o verbo divino que eles estavam transportando através do Evangelho provocaria naquelas pessoas que se sentissem, né, mais material, mais vaidade, mais orgulho, sentiriam um refresco, seria o que tocaria aquelas pessoas. Mas o consolo e o amparo de Jesus estaria sempre com eles, né? Sempre acompanhando eles nesses momentos mais sombrios, nos momentos de sofrimento, nos momentos de queda. E Jesus traz um comentário muito louco, assim, que depois fiquei pensando, e é bacana para a gente refletir. Ele falou que eles não conheceriam o amor no mundo, né? Porque talvez, como Jesus também nos ensinou, o amor não faz parte desse mundo, né, de matéria. Talvez esse mundo, quando ele for um mundo de regeneração, né, um mundo mais evoluído, talvez a gente veja. Mas ele diz para aquelas criaturas que eles não veriam. E a gente pode até tentar entender por que eles não veriam. Falou sobre a união, falou sobre o sacrifício, a fé viva que eles teriam que levar aonde fossem sombras. E que eles seriam enviados, né, nesses momentos mais difíceis, nos caminhos mais difíceis do porvir, e que eles não tivessem medo, né, que o bem, no final, sempre venceria o mal. E aí, envolvido por aquela emoção daquelas criaturas, Jesus acabou, do jeito que ele chegou, ele acabou indo, né? Já era no início da noite, a noite já estava caindo,
E aí aqueles 500 que estavam ali estavam com o coração extasiados, né? Se eu fechar o olho e ficar se alguém ler essa mensagem, eu fechar o olho, eu vou me sentir, vou me transportar para lá. Porque a questão, o calor da emoção é uma coisa que toca muito a gente, né? E quando a gente fala de Jesus, a gente sente muita energia boa. E aí, aos poucos, eles foram descendo desse monte. Apesar da mensagem não ser lá muito otimista, aparentemente, eles desceram felizes, né? Coração radiante por conta dessa tarefa que foi confiada a eles. E os discípulos, eles choravam de emoção. Essa noite foi inesquecível por essas criaturas, né? Aquelas pessoas que tiveram confiadas a divulgação e a vivência do Evangelho teriam a supervisão de Jesus em todos os momentos que eles vivessem. Eram criaturas que eram simples, eram criaturas que mal sabiam que teriam um suporte tão grandioso que é esse suporte que Jesus ofereceu para eles. E não foi só naquele momento, e não foi só naquela encarnação. Ele deixou claro que seriam nas encarnações seguintes. E isso aconteceu por séculos, né? Por séculos que sucederam. Esse fermento renovador, ele reencarnou ao longo dos tempos, ao longo dos anos, por diversas vezes, em diversos climas religiosos, em diversos climas políticos, sempre levando à luz o Evangelho do Cristo. E esses irmãos foram os primeiros a vivenciar tudo isso, essa confiança, essa coragem e também o martírio. Foram os primeiros que semearam a fé. E onde tinha vaidade, eles acabaram ensinando Jesus, né? Nas artes, nas ciências, nas áreas de profissão, de trabalho deles, eles levavam novos ideais, conceitos, fora da matéria, né? Falando sobre esse reino de Deus. Talvez eles nem nascessem cristãos, mas eles tinham dentro de si esses conceitos espirituais e acabaram levando para esses caminhos onde eles estavam a beleza do reino de Deus. E isso aconteceu também nas mais diversas religiões, como eu falei, né? Que é curioso como a gente tem uma grande gama de religiões, muitas delas derivadas do cristianismo. E assim eles deram sequência, né, aos pedidos de Jesus, em busca de uma sociedade que tivesse união, amor, fraternidade e também a concórdia. E aí, como discípulos dedicados, eles foram aos lugares mais profundos, como Jesus prometeu, e tiveram os seus maus redimidos. Porque é legal a gente pensar também, quem eram esses apóstolos? Quem eram esses discípulos? Quem eram esses 500 da Galileia? Quem seriam esses privilegiados que tiveram a honra de ouvir tal mensagem de Jesus? Eles nada mais eram do que criaturas iguais a nós, né? Simples, ignorantes, que tinham seu pequeno conhecimento ali, né, religioso através do judaísmo, e eles ainda assim não eram grandes estudiosos, porque eles eram trabalhadores braçais, eram plebeus, então tipo, eles não tinham acesso, né, às grandes escrituras. Só que eles foram os contemplados pelo Messias, não o Messias da guerra, mas o Messias do amor. E foi para esse povo mais simples que o Messias acabou deixando o seu verdadeiro tesouro, né? Eles que se sentiam abandonados, se sentiam desprotegidos aqui na nossa terra, tinham condições financeiras inferiores, físicas inferiores talvez, profissionais inferiores, mas que se tornariam os grandes multiplicadores da caravana do Cristo ao longo dos séculos. Então a grande mensagem da Boa Nova é isso, né? É que Jesus acaba trazendo quase que um resumo do seu evangelho, de que ele estaria com toda essa galera, né, das bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, ele estaria junto com aquela galera que não tem muito recurso, que é abandonada pelos outros, e que eles, tendo a confiança, tendo a fé,
se fortalecendo nessa mensagem, nos ensinamentos de Jesus, eles vão ser ricos, né? Ricos de conhecimento espiritual, de força para viver as batalhas da vida, força para se desenganarem das vaidades do mundo, do orgulho que acaba derrubando, né, a gente, que nos boicota mesmo, né? Nosso orgulho é o nosso grande boicotador. E essa é a grande mensagem que essa boa nova traz, né? De que esses 500, se não continuam ainda se propagando aqui entre nós, eles deixaram um legado. E esse legado faz com que nós continuemos. Nós continuemos como fermentos. E essa é a grande mensagem dessa passagem. Rafa, antes de eu falar algumas coisas, eu queria agradecer ao Marcos, né, que já colaborou, nos ajudou comprando selo. Muito obrigada, pessoal. Tudo que entra aqui nessa live, vocês podem estar comprando selo, custa somente R$ 5, o mais baratinho é R$ 5. Vocês vão estar nos ajudando na campanha do Natal, levando a boa nova para essas famílias carentes, né, que são assistidas pelos nossos centros espíritas. Para você que vai ver essa live mais tarde, também pode fazer um Pix de qualquer valor, tá? Vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer o Natal mais feliz, mais alegre. E, Rafa, você trouxe para a gente essa informação, né, do percurso até chegar a Cafarnaum, de que não era um percurso longo, né, para demorar tanto a eles chegarem até lá. Aí eu fico lembrando, né? Ficou na minha mente de quando a gente perde um ente querido, né? E Jesus foi um ente muito querido para os seus apóstolos e discípulos, a gente fica o retorno, né, para casa sempre é mais demorado, porque a gente fica mergulhado, né? A gente fica imersos nas lembranças de o que foram vividos juntos, né? E tudo chama a nossa atenção, tudo faz lembrar, né? E no livro eles falam, né, que em cada parada que eles faziam, tudo lembrava Jesus, né? A convivência. Tudo que eles faziam, né? Ia comer, lembrava de Jesus. Ia cantar, lembrava de Jesus. Conversava, Imagina. lembrava de Jesus. E o que eu achei muito interessante deste capítulo, né, e também da quarta-feira passada que a amiga Graça estava aqui com a gente, é de como o irmão X trouxe assim essa questão humana, né, também dos apóstolos, da própria Maria, né, a nossa mãe, da questão humana do sentir o luto, né, de sentir a tristeza, de sentir a saudade, né, de sentir o vazio, de sentir essa solidão, essa necessidade de ver, de tocar, de ouvir, que todos nós sentimos, né? Obviamente, né? Obviamente a gente não vê nem escuta como foi a experiência dos 500 da Galileia, né? Que viu Jesus de fato, né? Lá no monte. Mas a gente vê de certa forma, né? Vê, abraça, conversa quando a gente dorme, né? E isso é um grande acalento que o Espiritismo nos traz. E cada cultura também, né, Ana? Eu não sei se alguém tiver algum comentário aí pode fazer. A cultura dos judeus naquela época, né, em relação às perdas. Né, porque, de acordo com as culturas, a forma que a gente vivencia o luto, a perda, ela é diferente, né? Então, eu não sei como que eles se relacionavam com o luto, provavelmente não era da forma que a gente vivencia hoje, mas a gente vê exatamente essa amorosidade, né, acima de tudo. Esse sentimento que você disse que Humberto de Campos traz, ele consegue representar nas palavras de uma forma tão viva, né, não humana, você usou a palavra, mas é tão sentimental, que é como se de fato a gente conseguisse se transportar para a época, né? Como se a gente conseguisse sentir tudo aquilo que as palavras dizem que aquelas criaturas vivenciaram. E é muito gostoso isso, né? É muito reconfortante. Faz com que a gente pense, né? A pergunta do milhão que a gente pode responder no final, que é: será que nós somos os 500 da Galileia? Então, assim, isso faz com que... pergunta do milhão, né? A pergunta que vale um selo de 5. O selo de R$ 5, que inclusive a Graça perguntou assim: talvez sejamos as reencarnações de alguns, estivemos lá. Já pensou? Amiga Graça? Já pensou, né? Será que a gente estivesse lá ou será que seria muita prepotência nossa também dizer um negócio desse?
Podemos É. especular isso mais para o final. Mas é bem curioso mesmo. Então, assim, toda essa sensibilidade de Humberto de Campos faz com que a gente sinta essa mensagem no fundo mesmo, né? Como se de fato a gente estivesse presente. E é muito legal quando a gente ouve alguma mensagem em torno de Cristo que tenha essa força das palavras de quem traz, que faz com que a gente de fato se transporte, ou que a gente sonhe com uma situação que nem essa, e faça com que a gente ache que também estava presente lá. Então, assim, é o tipo de coisa que mexe demais com a gente. E que faz com que a gente, hoje como espírita, né, hoje como cristão, conhecedor não só do evangelho, mas das verdades trazidas pelo espiritismo, que a gente enxergue essa mensagem com uns olhos completamente diferentes do que aquelas criaturas enxergaram. Completamente diferente. É uma nova visão, né, que o véu do espiritismo acaba trazendo, tirando quando a gente faz a leitura dessa mensagem. Então, eu trouxe um resumo de tudo que Jesus trouxe para eles, que eram pessoas, como eu disse, simples, pessoas humildes, que não tinham muita coisa na vida, a não ser o seu trabalho e a sua família, e que se colocaram à disposição para acompanhar Jesus e para seguir os seus ensinamentos e para divulgar os seus evangelhos. E aí, num determinado momento, Jesus aparece para eles e fala: olha, gente, agora vocês vão ter que fazer isso. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Aquelas criaturas viviam quantos anos naquela época? 40? 50? Já era velho? Porque já não se vivia muito naquele período da humanidade. Ainda não se vivia muito, né? Não se chegava aos 100 anos que nem se chega hoje. Então, assim, a vida era muito mais curta para ser aproveitada. Só que essas criaturas, e olha que curioso, Jesus veio para essas criaturas justamente porque eles não tinham talvez muito o que curtir a vida. Que a vida era sofrida, a vida era pesada. E a hora que aparece alguém com um bálsamo para aliviar esse fardo que eles tinham, provavelmente aquilo foi tudo que eles tinham. E seguir Jesus e as suas orientações, talvez fosse o máximo que eles poderiam alcançar da grandiosidade, sem saber da grandiosidade daquele ato. Né? Grandiosidade que eu digo para a humanidade. Porque nós estamos aqui hoje, né? 2000 anos depois. Porque aqueles caras lá começaram a fazer essa divulgação. Começaram a ir de cidade em cidade, a pé, de cavalo, de camelo, de barco, em cada praça, em cada templo, divulgando o evangelho de Jesus, falando para os gentis, falando para os gentis e passando uma imagem, uma informação, uma filosofia de vida, trazendo um novo Deus, talvez até, para aquelas criaturas que fossem como eles, que talvez também não tivessem tanta perspectiva assim. E que isso mexeu com o coração daquelas criaturas e fez com que aquelas criaturas também se renovassem e fossem também propagadores e propagadoras do cristianismo. Então, assim, olha que engrenagem mais fantástica, né? É tão fantástico quando você pensar em como funciona o nosso corpo humano. Porque depois de tantos séculos, depois de 2 milênios, a palavra de Jesus é tão viva, ela é tão atual, os ensinamentos são tão atuais que a gente fica besta, né? A gente fica besta. Tem uma passagem do discurso dele que ele traz para os 500 da Galileia que me chamou muita atenção, que é essa parte assim, que ele fala, né? Começa a falar. Quando tombardes sobre as remetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Eu achei me chamou muita atenção, sabe, Rafa? Porque quem de nós, né, em vários momentos da vida, não experimentou ou vai experimentar esse tipo de perseguição, esse tipo de solidão, né? Em que vai Sim. se julgar sozinho e não vai ver nenhum tipo de perspectiva. E Jesus prometeu: não, eu estarei lá com você, no silêncio, levantando você com as minhas mãos. Eu fiquei assim, tô muito tocada com isso, porque a gente passa muito
por esses momentos. E quando você falou, né, que Jesus vem e não promete caminhos fáceis, né? Jesus, em várias passagens evangélicas, ele não promete. Inclusive, ele diz que o caminho fácil é aquele que fará com que a gente se perca, né? Ele sempre foi muito claro em relação a É a isso. porta estreita, É né? a porta estreita. E quando essas pessoas, mesmo assim, recebem, né, com muita emoção esse convite de Jesus para ser o fermento, para ser o semeador, para trabalhar, porque aquelas pessoas estavam dispostas a divulgar o evangelho, seja lá que função elas tivessem, né? Eu fico assim me questionando, eu converso muito com a Graça, que às vezes nos falta no que é naqueles 500 da Galileia, eles já tivessem, e talvez ainda nos falta, que é essa certeza da vida eterna, sabe? Na certeza da vida espiritual, porque eles estavam ali ouvindo de Jesus, não vai ser fácil, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, vocês serão enganados, mas eu estarei com vocês, né? E mesmo assim, elas estavam felizes por esse tipo de convívio, porque não é fácil, como a Graça falou, né? Imagina você ser convidado por Jesus para desenvolver uma tarefa evangélica. Não é tarefa fácil, né? Imagina, Então, hoje a gente vê isso, né? hoje Hoje a a gente gente... vê isso. Aquelas criaturas, elas não tinham essa percepção. É muito louco Isso, isso. pois É muito é. louco isso. E voltando um pouco mais para a atualidade, lembrei agora de renúncia, viu, Graça? De quando o padre Damiano, né, Graça? Depois tu me corrige, fala para Madalena, que é a mãe de Elson, dizendo que antes as feras elas estavam nas Nas arenas, né, arenas. para pegar os cristãos. Hoje não, as feras é a própria sociedade, É. né? E estão soltas por aí. Então veja que muitas dessas, claro que hoje em dia a gente talvez não veja coisas atrozes como aconteceu na época de Jesus, mas ainda sim existe a perseguição, existe o julgamento, e nós continuamos sendo convidados a trabalhar em prol do evangelho. E aí vem aquela pergunta, né, Rafa? Será que algum de nós, a gente pode ser um dos 500 da Galileia? O que você acha? Os 500 da Galileia se tornaram 1.000 da Galileia, 1.500, 2.000 e milhões. Isso, né, Graça? Damião, para Damião. Somos todos nós, né, hoje, os 500 da Galileia, quando a gente se vê, eu acho, né, minha percepção, se vê tocado pela mensagem de Jesus, suporta as adversidades do dia a dia, e tá aqui, e tá resignado, e tá, não, porque o meu foco é esse, é isso que eu tenho que fazer, por mais que pequenino que seja. Que às vezes a gente tem essa síndrome, né, Rafa, de achar que não faz muita coisa, que quem faz grandes coisas que tá lá na frente, quando na verdade, né, as pequenas coisas são grandes coisas, sim, que a gente faz, a gente precisa dar valor àquilo que a gente desenvolve. Jesus segue convidando, né, a gente pro trabalho. Mas e Sempre. aí, né? Sempre depende de quem? Da gente, né? Exatamente. Eu penso assim, seria muito orgulho, né? Seria muito orgulhoso para mim saber que eu estive, né, que eu fosse se eu fosse o número 500 lá dos 500, eu já seria muito feliz. Se eu fosse o número 500, né? Pedro era o número 1, vamos dizer assim. Se eu fosse o número 500, eu estava feliz. Mas a gente tava brincando nos O... bastidores que a gente não tinha condição, porque a gente é muito zombeteiro, né, amigo? Demais, nos bastidores a gente fala que a gente é zombeteiro. Eu acho que é muito curioso, se a gente for pensar assim, quem seria se a gente colocar na nossa frente, né, espíritos iluminados que já vivenciaram aqui na Terra, se a gente for pegar Gandhi, se a gente for pegar Madre Teresa, esses espíritos, né, abnegados, alguns membros de igreja, Chico, usando os exemplos espíritas, né, Caibar, próprio Eurípides Barçanufo, esses caras, eu tô muito longe Bezerra de deles. Então, Menezes, né? Bezerra de Menezes, né? Então, a hora que eu pego esses caras aí, já vejo a diferença, já falo, se eu tiver entre os 500, vai ser um milagre. Porque essa galera, pra mim, com certeza tá.
tudo que eles são. A gente tem que ver algumas coisas também, né? A questão evolutiva do espírito, os processos que ele passa ao longo, que ele tenha passado ao longo desses 2000 anos. Porque como cada um de nós acaba tendo uma velocidade diferente dessa evolução, pode ser que alguém que esteja lá, que estivesse lá, ouviu, mas acabou, é um divulgador, mas é um divulgador no tempo dele, né? Devagar, vai se mudando e vai divulgando, vai se mudando e vai divulgando, enquanto outros, não, eu quero para ontem, eu quero já, eu quero botar um negócio para acontecer, né? E aí isso faz com que aquele espírito evolua muito mais rapidamente do que outros, né? Tem essa questão também. Então, o que importa mesmo no final das contas não é se a gente estava lá, mas é aquilo que você disse. Esses 500 se transformaram em 1000, se transformaram em 2000, se transformaram... Cara, se a gente for analisar bem friamente, o cristianismo é a maior religião que existe no mundo. Ele tem cerca de 2,3 bilhões de seguidores. É 33% da humanidade isso. Então, ser um dos 500 é um privilégio. Mas ser discípulo de um desses 500 já está de bom tamanho. E se a gente conseguir ser esse fermento e continuar movimentando, né, e continuar sendo divulgador, não deixando esfriar, fazendo com que outras pessoas além de nós, né, que nós passemos esse ensinamento que nós temos para outras pessoas e que elas passem para outras pessoas, eu acho que isso é o mais importante, que a gente seja sempre multiplicador, né, que nós sejamos sempre semeadores do bem. E a da gente boa nova. evitar, né, Rafa, também se comparar aos outros, né? Que a gente tem essa mania. Não, não vou fazer nada não, porque eu nunca vou chegar ao patamar de fulano de tal. A gente sabe que a gente vai chegar lá, né? O importante é a gente começar. Começar por onde? Pelo comecinho. Mas aí que tá, né? As pessoas não querem se mudar, né? As pessoas não querem se... E eu digo as pessoas, eu digo nós mesmos, inclusive, né? A gente não quer se transformar. A gente tem preguiça. A gente quer curtir as coisas que acontecem no nosso dia, na nossa vida, no nosso mundo. A gente quer passar 10 horas jogando videogame quando a gente tem que estudar. Então, assim, tem coisas que a gente faz que a gente se auto-boicota, né? A gente quer a mudança? A gente quer, mas a gente não quer esforço. Então, assim, a mensagem de Jesus, ela é para aquele cara que vai arregaçar a manga e vai fazer. Nós podemos ser esses caras que vai fazer. Só que a gente ainda está nos degraus aí, né, de muito esforço para ser o bambambam. Bam, bam. Nós somos espíritos, talvez, com vontade, com um pouquinho de determinação, mas os 500, talvez ainda um pouco distante. Olha, eu queria mandar um beijo pro meu pai que está assistindo a live. Beijo, pai. Um beijo pro seu pai. A Mila dizendo que ela já sabe que ela não estava lá, né? Ela não estava lá nos 500. Amiga, eu também tenho quase 101% de certeza que eu também não estava, não. Mas a gente, na mensagem do Humberto de Campos, a gente se transporta para lá, Isso, né? a gente faz de conta que tava. Aí faz de conta que tava lá. O que né? importa é a gente achar que tava. Porque se a gente acha que tava, olha que legal. Se a gente acha que tava, a gente cria um negócio na gente, a gente cria uma força na gente que é uma injeção de ânimo, né? Aquela dose de adrenalina que talvez a gente estivesse ou que esteja precisando. Então é bom que a gente meta uma mala aí e acha que estava lá. Só para se enganar, mesmo que a gente se engane depois, mas a gente está mais preparado que a gente se enganou. Mas é legal a gente ter essa sensação. Olha, o Humberto de Campos, por exemplo, de repente ele não era um dos 500 da Galileia, mas ele estava lá, pelo menos psicologicamente, mentalmente, para trazer essa mensagem para a gente, né? Olha, Sei a Graça lá, falou, vai saber, né? não, às vezes levaram ele para lá só para assistir. Pois é. A Graça dizendo, uma coisa é certa. Esses 500 não foram atraídos para lá à toa. Foram convocados pelo Cristo por mecanismos insondáveis. Aí ela continua aqui embaixo. Boa lembrança. Para Jesus os convidar, tenham condições de divulgar seu evangelho efetivamente ao longo dos milênios. Isso que a Graça trouxe é perfeito. É uma das informações que está no texto também. E que é legal para a gente refletir, né? Que não caíram de paraquedas 500. Não eram só 500 que estavam ali dispostos a seguir Jesus. Eram 500 espíritos que
provavelmente, dentro de um planejamento espiritual, já estavam comprometidos com Jesus para essa tarefa. Né? Não caíram de paraquedas, não são 500 à toa, são 500, podendo ser mais ou menos, né? São 500 caras que estavam ali e que iam, de fato, dar continuidade. Espíritos que provavelmente já viveram em outros planetas e que já tinham uma bagagem diferenciada para ter esse suporte, mas por serem espíritos que eles não eram espíritos missionários como Jesus, eles eram espíritos que tinham suas falhas humanas ainda, os seus defeitos. E que, como no texto fala, dentro dessa proposta de sacrifício, aliviou toda a carga tributária que eles tinham, né, para consigo mesmo. Então é muito legal pensar dessa forma. Uma outra coisa que fala no texto que eu ia comentar, que eu não sei nem se eu já me perdi ou não, que era essa questão que eu falei, né, de não conhecereis o amor no mundo, mas porque não conhecereis o amor nesse mundo, mas em outros mundos vai conhecer o amor. E se não conhecer o amor nesse mundo, talvez porque eles não reencarnem nesse planeta depois que ele tiver regenerado. Eles estarão em outros mundos, onde eles estarão conhecendo o amor. Então é muito curioso pensar dessa forma também, né? De que seria muito simplório, né? Tudo acabar aqui. E Jesus sempre deixou muito claro essa mensagem da vida eterna, né? Do É verdade. continua, né? É. Pois é, amigo. Tem mais alguma coisa? Olha, vieram aqui soprar no meu ouvido dizendo que tem música aqui, né? Não sei. Será? Pois A é. Grace mandou uma mensagem aí. Inclusive, médios de materialização. Será, né, Graça? Médios já eram presentes desde o tempo de Moisés, só mudava o nome, né? Olha, a Fernanda dizendo que ontem falaram que ia ter música. Ai, ai. Mas eu acho que é isso, Ana. Em relação à mensagem, ela é muito válida para se ler, né? Eu não ia ler a mensagem aqui para não ficar cansativo e muito chato. Isso. Mas quando a gente pega o livro mesmo e faz a leitura, se você não tem o livro Boa Nova, não se preocupe, você acha versões em PDF na internet e pode pegar ele assim que acabar a live para ler esse capítulo da Boa Nova, que chama-se Os 500 da Galileia. E vale muito, assim, antes de dormir, dar aquela lida, bota uma musiquinha, aquela musiquinha de evangelho, aquela musiquinha relaxante e lê ao mesmo tempo. Meu Deus do céu! De fato, você se transporta para aquele lugar e para tudo que é contado naquela mensagem. Mas o recado é exatamente esse, né? Que a gente se veja como com a palavra, o exemplo, a vivência do Cristo é importante e como ela chegou até os nossos corações e que como ela chegou nos nossos corações, que nós possamos ser os 500 da Galileia nos nossos tempos atuais e sermos propagadores e continuadores, não entendendo das nossas fraquezas, entendendo das nossas falhas, como os apóstolos tinham, como os discípulos tinham, mas que com vontade, com determinação, a gente consegue não só a nossa transformação moral, transformação espiritual, mas também deixar um outro legado. Ai, ótimo, amiga. Queria agradecer por você ter topado o convite. Pessoal, não vão embora, ainda vai ter música. Depois da música vai ter o lanche, que vai ser lá no plano espiritual, tá? Depois todo mundo dormir. Amigo, muito obrigada por você ter topado o convite. Fico muito feliz em ter você aqui comigo. Sei que foi um final de semana puxado, porque sua doguinha está doente, né? Enfim, é uma satisfação ter amigos aqui comigo. E assim, eu queria combinar assim, a gente faz nossas considerações finais e você canta e a gente encerra, tudo bem? Fechou. A música Muito é segredo, bem. tá? Não É vamos segredo, falar até ninguém agora. conhece. Não. E, Pessoal, quem gostar, comprou o selo, né, de R$ 5 ou faz o Pix. E quem não gostar também faz, porque não é pela música que vocês estão doando, é pela pela ação do causa, é cantinho. pela Exatamente. causa. Pois é, Mas como o só Rafa pretexto, só falou, é só um pretexto. pretexto. Se vocês quiserem, né? O selo tá aqui, R$ 5, gente, para ajudar na nossa campanha solidária de Natal. Fiquem à vontade para nos ajudar. Se não tiver como, sem problema também, aprecie a arte, né? Que nosso amigo vai compartilhar aqui com a gente.
E, Rafa, eu queria que você fizesse suas considerações. Enfim, fica à vontade aí. A casa é sua. Ah, valeu, tô em casa mesmo, né? Tô sempre o cantinho espírita é um cantinho para todos nós. Ah, é claro. É muito legal isso, que o cantinho ele é acolhedor, né? Ah, É eu gosto. o cantinho espírita é muito legal que o nome já é propício para isso. Não é minha casa espírita, é um cantinho onde todos nós estamos bem à vontade. Gente, eu adoro coisa com o nome Cantinho. Teve uma vez que eu fui tomar um café na cafeteria. Quando eu olhei assim pro lado, tinha Cantinho do Café. Eu disse, olha, já é minha cara isso, né? Boa. E o Edu dizendo bem que um tal espírito zombeteiro falou que ia ter música. Olha só, tá vendo? O espírito zombeteiro, ele fala a verdade também. Pois é, não sei de onde você falou que o espírito zombeteiro fala mentira. Você fica sendo muito zombeteira falando isso. Ai, mas é isso, gente. Eu agradeço demais o convite da Ana. Foi bom demais. Bom para bom para mim. Bom para rever toda essa passagem de Jesus. Eu adoro estudar Jesus. Eu adoro qualquer tipo de conteúdo que traga informações históricas, mensagens, vivências. São sempre enriquecedoras. E sempre que a gente lê, a gente enxerga de formas diferentes e conteúdos que sempre vão agregar para a gente. E como a mensagem diz, né, que a gente possa sempre dar continuidade aí no Evangelho. Hoje, como espíritas, né? Hoje, como espíritas, entendendo essas mensagens de uma forma diferente do que talvez em outras encarnações nós tenhamos entendido. Até porque eu acho que é minha primeira encarnação como espírita. Não sei nem se eu vou ter outras, mas enfim. Só de rever essas passagens e rever elas de uma forma talvez até mais esclarecedora, já é muito bom para mim, como espírito. E é isso, eu agradeço demais. Valeu pelo convite, Ana. Quero mais convites. Eu preciso ser lembrado desses convites, tá? Amigo, não é falta de serviço, tá? E eu espero todo mundo quinta-feira do estudo do Livro dos Espíritos do Cantinho Espírita também. Tô falando, é a casa de todo mundo, já é a casa das sogras Cantinho Espírita. A Graça dizendo que lá em João Pessoa tem uma marmitaria chamada Cantinho do Sertão. Olha aí, amiga, tá vendo as ideias? Ninguém nada. Vai lá, amigo. É isso. Valeu. Eu quero ouvir você cantando. Bora cantar agora. então. Deixa eu tirar o fone aqui, vou deixar o mic aberto. Fica mais fácil para todo mundo ouvir também. Certo. Vou trazer uma música, uma canção de Tim e Vanessa. Muita gente gosta de ouvir Tim e Vanessa, gosta muito das músicas deles. E eles têm uma música muito, muito relacionada ao que a gente conversou hoje, né? Chama-se Aos Pés do Monte. Estávamos ao monte? Aos pés do monte ou não? Será que nós talvez não estivéssemos aos pés do monte, nas bem-aventuranças? Será que nós não fomos um espírito que foi curado por Jesus? Ou curado pelos seus apóstolos? Ou curado por suas palavras? Que simplesmente cruzou o olhar com ele. Pois é, exatamente. Então, só da gente pensar nisso já dá um quentinho no coração, não é verdade? Vamos lá, então. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo.
pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Decidi caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Um sentimento me ronda, tu quer dizer tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me canta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Só refrão. E ouvir tua voz, teu falar me encantou. E seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Palmas para você! Eu fico me imaginando agora, depois dessa mensagem dos 500 da Galileia, se Tim e Vanessa não foram transportados, viu? Para essa visão aí, para trazer essa música tão bonita como Aos Pés do Monte, né, Rafa? É assim como o Irmão X pode ter sido transportado também, né? Isso mesmo. Amigo, muito obrigada pela sua presença. Eu sei que todo mundo, depois dessa live, depois dessa música, vai ter um sono muito tranquilo, muito restaurador. E, amigos, a gente se vê agora quarta-feira com a Sabrina, com um trio Parada Dura, que vocês vão ver quem é no dia da divulgação. Um beijo, Rafa. Beijo, Muito boa noite pra todo mundo. obrigada. E sabe lá Deus quando a gente vai se ver, né, de novo, né? É, só Deus sabe que quinta-feira com certeza. Beijo, amigo. Boa Valeu. noite. Que Deus lhe abençoe. Tchau. Amém. Boa noite pra todo mundo. Tchau.